Doe a quem doer. Deixe que se afastem de você. Deixe que te chamem de beato, de louco. Deixe que zombem da sua fé. Chame você de antiquado. Cada um com a sua vida, não é? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Deixe que cuidem da deles, cuide da sua. Relacionamento com Deus. Não abra mão. Em Efésios capítulo 5, verso 18, é um texto talvez um dos mais conhecidos do livro de Efésios, escrito pelo nosso nobre amigo apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim a Sagrada Escritura: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Espírito, Espírito Santo, por favor, esteja aqui, Senhor. Onde o som da minha voz chegar, aproprie-se da minha voz. Aproprie-se, Senhor. Tem pessoas que precisam muito de Ti. Pessoas que estão carentes de Ti. Nós sabemos o poder que a palavra tem. Eu temo a palavra, Senhor. Eu amo a Tua palavra. E eu sei o que pode provocar na vida de uma pessoa quando ela leva a palavra a sério. Ela ergue, apaixona, nos dá uma força que nós nunca imaginávamos ter, uma resistência, sabedoria. Oh Deus, que essa palavra acalme a alma dos meus irmãos, que essa palavra traga confiança, esperança, que essa palavra traga caminhos, decisões. Oh Deus, que não seja só mais uma pregação dentre tantas que ouvimos, mas que seja a pregação que vai mudar a nossa semana, que vai mudar o nosso dia, que vai dar um novo rumo para a nossa vida, tirar-nos do lugar que estamos e levar-nos para um novo nível. Eu creio que tudo isso a Tua palavra pode fazer. Faça conosco, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero convidar você a nessa manhã levar o Espírito Santo mais a sério. Nós somos uma igreja pentecostal. A Lírio é uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na livre atuação do Espírito Santo, nos dons. É o que Jesus disse para Nicodemos: olha, não dá para controlar, porque o vento sopra como quer. Mas o Espírito Santo não é algo assim que você pega ele assim, sabe? O Espírito Santo não é como um passe que você recebe. O Espírito Santo não é obtido quando alguém vai na sua cabeça, coloca a mão e fala: receba o Espírito. Já vi gente falar: receba. O Espírito Santo não é uma mercadoria que alguém vai passando de mão para mão. O Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é, sabe quando a gente chora na música, e eu já chorei várias vezes, porque
a alma quebranta. E aí algumas pessoas falam assim: nossa, eu estou cheio do Espírito Santo porque eu chorei. Não. A gente pode estar emocionado e ainda assim vazio. O Espírito Santo também não é um culto que na hora da palavra você sente toda a euforia e você está junto com o pregador ali, Deus falando, Deus falando, Deus falando, e você fala: uau, essa palavra me encheu do Espírito Santo. Não necessariamente. É por isso que num culto existem muito mais lágrimas do que cura. Nem todos que choram são curados. Porque nós confundimos o Espírito Santo com uma boa sensação. Quando eu me sinto bem, quando algo me leva para uma situação de prazer, de alívio, aí eu digo que isso é o Espírito Santo. E não tem nada a ver. Lugares que nem se parecem com igreja também provocam essa mesma sensação. Ou por que você acha que a Cracolândia está cheia? Ou você acha que uma pessoa quando usa droga, ela também não sente leveza, alívio, euforia? Você acha que por que os botecos e balcões de bar estão lotados? Porque os alucinógenos tiram a pessoa da realidade e os fazem ficar leves, fugir da dureza, da rispidez da vida. E eu digo para você, você pode estar há 30 anos chorando todos os cultos e ainda assim não saber nem de perto o que é o Espírito Santo. Você pode ter lenços na bolsa, pode falar em línguas, pode cantar no coral, pode ser voluntário, pode ter toda a emoção de estar num culto e ainda assim nem de perto saber o que é estar cheio do Espírito Santo. E como é que eu digo isso? Sua cura. Olhe para você e veja a quantidade de feridas que você tem. Olhe, não feridas no corpo, não feridas que você pode resolver na farmácia, mas olhe para você, para sua alma, para sua mente, para o seu coração, para suas emoções, e conte quantas feridas, quantos assuntos, quantas histórias, quantas decisões. E se você se vê muito ferido, muito machucado, se você se vê uma pessoa muito sensível, que qualquer detalhe sangra, eu digo para você, você não conhece o que é o Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela encontra cura. Ela encontra cura. Ela encontra cura. Não é Alzheimer que você esquece, mas cicatriza. Lembro, mas não dói. Lembro, mas não machuca mais. O problema é que a igreja, e quando eu digo igreja, falo de nós somos pessoas que constantemente estamos nos ferindo. Porque tem vozes falando com a gente, o diabo fala com a gente o dia inteiro, as pessoas falam com a gente o dia inteiro, eu falo comigo o dia inteiro, tem a minha opinião, que está sempre pensando nos meus desejos, nas minhas vontades, tem a opinião do capeta, que sempre quer me agradar, dá caminhos fáceis, dizendo que Deus me pune, que Deus é difícil, e tem a opinião das pessoas que não sabem absolutamente nada sobre mim, mas o tempo todo dão opiniões, ideias e tal, e tem a voz de Deus. O problema é que se eu não tenho o Espírito Santo, minha vida é uma completa bagunça. E aí eu começo a perceber quem eu já feri, quantas pessoas eu feri até hoje, quantas pessoas me feriram até hoje, quais são as feridas que interferem na minha comunhão com Deus. E aí chego na última conclusão que eu tenho que ter sobre mim mesmo. O que acontece dentro de mim que se mudasse eu seria uma pessoa diferente, livre, por exemplo? Eu aprendi que tudo que você não recicla, você cospe no outro. Quando você não cura a raiva, você cospe raiva. Quando você não cura a amargura, você vomita a amargura. Tudo que você não recicla dentro de você, você vive cuspindo nos outros. Eu vou repetir: tudo que você não recicla. O que é reciclar? É dar um sentido para algo que se esgotou. É pegar o plástico velho, vazio, e fazer ele ser produtivo de novo.
É pegar a garrafa PET, pegar a latinha de refrigerante, e ao invés de deixá-la lá ajuntando água, sujeira, eu vou pintá-la, eu vou fazer um recorte, eu vou fazer um carrinho, um brinquedo, um instrumento musical. Tudo que você não recicla, você vomita nos outros. E vou te dizer, só o Espírito Santo é capaz de reciclar feridas. Pegar uma baita ferida, infeccionada, suja, cheia de vermes, carne podre, mal fedida, mal cheirosa, e esse Espírito Santo recicla essa ferida, transformando essa ferida em força, potência, inteligência, maturidade. É pegar um monte de lixo e fazer arte. É pegar um monte de sucata e fazer algo que vai ser vendido em leilões, e pessoas vão pagar muito caro. E eu já vi gente pagando muito caro, porque na mão de artistas o lixo vira ouro. E não tem artista maior do que o Espírito Santo. Não tem artista mais habilidoso do que o Espírito Santo. Sabe, todos esses lixos que você carrega, todas essas feridas que você cospe em todo mundo o dia inteiro, sabe, se você encontrar o Espírito Santo, ele vai fazer dessa história triste, amarga e extremamente infértil algo que vai ser valioso. E as pessoas vão dizer: como é que você se tornou quem você é hoje? Você vai dizer: você não sabe o que o Espírito Santo fez com os meus lixos. Você não sabe o que os meus lixos se tornaram na mão do Espírito Santo. Você não sabe o que os desprezos, as dúvidas, as angústias, porque lixo na mão do Espírito Santo vira arte. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, somente Ele. Não são lágrimas, não são canções. Eu repito, uma coisa é sentir, outra coisa é ser curado. Nem todos que sentem são curados, porque a cura não vem de um dia, a cura vem de uma escolha. A cura não vem de um pastor pôr a mão na sua cabeça, a cura vem de uma decisão. A cura não vem de um congresso. A cura, eu estou falando que tem curas, como por exemplo um paralítico andar, como por exemplo, que são milagres divinos, que são mais simples do que algumas feridas internas. Uma coisa é sentir, outra coisa é ser curado. E essa é a razão de termos mais lágrimas no meio dos crentes do que de que cura. E essa é a razão de termos mais gente chorando do que gente bem resolvida, gente curada. Você é do grupo que só chora? Ou você é do grupo que de verdade foi curado? Você é do grupo que dá aleluias no culto, mas quando acaba o culto você ainda é um doente? Você ainda é um traumatizado? Ou você é daqueles que talvez nem faz muito barulho no culto, mas quando sai da igreja pode olhar no espelho e dizer: o meu lixo foi reciclado. O meu lixo foi reciclado. Não tem como a gente curar a ferida sem o Espírito Santo. Não tem como a gente pegar o lixo e fazer o lixo se tornar obra de arte sem o Espírito Santo. E você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Eu quero dizer que todos nós, se tem uma coisa que é democrática, que pega todas as classes sociais, cor, peso, altura, religião, se tem uma coisa que é extremamente democrática, chama-se ferida, dores, amarguras. Agora, não existe desejo, não existe trabalho que compense uma ferida aberta. Vou te dizer uma coisa: não tente fazer nada para Deus sem antes criar um processo para curar, porque em algum momento aquilo que você não curou vai te fazer vomitar isso em alguém. Cure a sua vida com o Espírito Santo. Eu vou te ensinar como. Tem que ter muita coragem. Vou te falar de uma pessoa doente que tem ferida. Não vou precisar abrir não. Quer ver Jacó e Esaú? Meninos que nasceram em lares doentes. Primeiro, porque o pai Isaac gostava mais de Esaú. A mãe Rebeca gostava mais de Jacó.
Um lar onde os meninos nasceram, onde o pai tinha preferência por um e a mãe por outro. E Jacó aprendeu com a mãe que pais têm filhos preferidos. E qual foi o problema? Jacó nunca reciclou as suas inseguranças. Jacó nunca tratou as feridas, nunca. E quando você não trata uma ferida, você cospe no outro. Veja, Jacó foi o filho preferido da mãe. Ele sabe na pele a dor que é ser um filho rejeitado, porque o pai o rejeitou e a mãe o abraçou. Só que Jacó nunca tratou essa ferida. Quantos filhos Jacó teve? 12. E aquilo que o pai dele fez com ele, ele fez com o filho. Dos 12, ele tinha o preferido, José. Aquilo que ele não tratou, aquilo que ele recebeu do pai e da mãe, ele não curou, ele cuspiu no filho. Olha o preço que José pagou, porque o pai Jacó não tratou uma ferida. Os 11 irmãos o jogaram num poço, porque o pai o tratava diferente dos outros. O Salmo 103:3 diz: é Ele que perdoa todos os seus pecados, aleluia, e cura. Eu acho lindo essa palavra todas, porque talvez alguns estão me assistindo dizendo: mas o meu caso é difícil, pastor, mas a minha ferida, a minha doença é complicada. É Ele que perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Seja qual foi a ferida, o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. E se isso está interferindo em você, o Espírito Santo está aqui para curar você. Agora, qual é o caminho da cura, pastor? Tem um caminho? É sal grosso? É arruda? É campanha? Não, são 3 atitudes, 3. Esse aqui é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser curado? Quer pegar o lixo e transformar o lixo? É isso aqui, ó. Primeiro, anota isso. 3. Primeiro, aqui que começa. É aqui que você começa a abrir o espaço para o Espírito Santo entrar. Primeiro, um relacionamento profundo com Deus. Profundo. Você nunca terá acesso ao Espírito Santo se você não decidir ter um relacionamento profundo com Deus. E profundidade é rompimento com a superfície, é rompimento com pessoas, é rompimento com lugares, é rompimento, é prioridade. Tudo que é prioridade você se dedica, tudo que é prioridade você se entrega. Aquilo que é prioridade para você, ninguém precisa te lembrar, ninguém precisa te recordar, você não precisa nem de despertador, porque aquilo que é prioridade está no topo, está no topo. Se você quer cura, seja lá o que aconteceu, e se você ama os filhos que vai ter, se você ama os netos que vai ter, se você ama os lugares que Deus vai te levar, sare isso para você não vomitar nos lugares que Deus vai te pôr. Tudo que você não recicla, você cospe no outro. Tudo que você não recicla, você vomita no outro. É o Jacó que vomita em José o que ele não curou. Eu amo Lucas 8:35. Quando tinha um homem perturbado, cheio de feridas, ninguém dava conta desse homem. Morava lá em Gadar, eu não sei o nome dele. Eu sei que ele morava em cemitério, andava nu, tinha um demônio sobre ele, opressão, era um problema para todo mundo. Colocava aquele homem numa cela, o demônio era tão poderoso nele que ele rompia as celas. Era um problema para todo mundo, um homem infeliz. Mas Lucas 8:35 diz: e o povo foi ver o que havia acontecido, e quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava aonde? Assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo
como o endemoniado foi curado. Eu amo essa palavra, porque a libertação veio de um homem que ainda sujo, ainda nu, ainda sem reputação, ninguém cria nele, ninguém acreditava nele, mas ele começou a libertação indo aos pés de Jesus, ficando perto, ficando próximo. É a aproximação. É a aproximação, e não estou falando de igreja, mas o que começa a promover a cura da tua alma é a aproximação. Quando eles se aproximaram de Jesus, eles viram aquele homem curado, vestido. Meu irmão, Deus é bom, e o desejo de Deus é que você se aproxime dele. Muda a sua rotina, muda seus hábitos, muda suas leituras, seu jeito de falar, os lugares que você frequenta. Não deixa Deus ser um puxadinho na sua vida. Não deixa Deus ser um lugar que de vez em quando você lembra. Coloque Ele como prioridade. Assim como um dia a dor foi prioridade, o desprezo, só falei de quanto fui desprezado, só falei do quanto fui abandonado. Tem pessoas que colocam a morte, o lixo como prioridade. Se nós gastássemos o nosso tempo em termos de um relacionamento profundo com Deus, nos dedicássemos à palavra, nos dedicássemos à casa de Deus, a obedecer de forma radical, romper com aquilo que enfraquece a minha fé, de forma radical aprender a dizer não, não para a minha vontade, não. E a gente ia ver o quanto essa proximidade com Jesus iria começar a mudar o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de falar, porque só quem convence o homem é o Espírito Santo. As pessoas podem te dar conselhos, e é por isso que tem gente que apanha da vida e não aprende, porque apanha, nem a dor te ensina, só o Espírito Santo pode te fazer cair a ficha. Sabe quando cai a ficha e se acorda para a vida e fala: meu Deus, quanto tempo eu perdi, agora eu vou mudar a rota. Só o Espírito Santo. Se a dor ensinasse, não tinha pessoas caindo no mesmo lugar várias vezes. Se a dor ou o sofrimento ensinassem, não tinham pessoas batendo a cabeça na mesma parede várias vezes. O famoso dedo podre, de muda de nome, mas escolhe sempre o mesmo perfil de pessoa, porque a dor, ela não ensina. O que ensina, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chama-se Espírito Santo. Agora, como que o Espírito Santo vai falar comigo se eu estou longe? Se a minha alegria é dizer o quanto eu não consigo, a Bíblia é um livro difícil de se entender, a oração é difícil. Agora, me apresente algo que mude a vida e seja fácil. O que muda a vida e é fácil? Nenhum emprego fácil paga bem. Nenhum emprego fácil paga bem. E se paga bem, não é emprego. Vai acabar rápido. Nenhum relacionamento fácil é duradouro. A angústia nasce exatamente de decisões precipitadas, de querer usufruir cedo demais do que não está pronto. Relacionamento com Deus. O desejo de Deus é promover cura para a sua ferida. O desejo de Deus é reciclar o seu lixo, para você não vomitar em mais ninguém, mas esteja perto dele. Tire o palavrão da boca, organize sua vida, tire o pecado, conheça suas fraquezas, saiba quais são os lugares que você sabe que vai entristecer o Espírito, e diga: não vou mais lá, não faço mais isso. Porque para alguns isso não tem nada a ver, e é assim que o diabo tem destruído pessoas, com o desgraçado do nada a ver. Não tem nada a ver. O que tem de mais? Esses nada a ver, e esses o que tem de mais, tem destruído e mantido você uma constante ferida, que vomita e cospe em todo mundo. Primeira coisa, como gadareno, aproxime-se de Jesus. Aproxime-se. Segunda coisa, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer parar de se embriagar com vinho, estourar seu cartão de crédito inutilmente? Parar de encher a cara de cerveja, álcool, e esse vazio só é preenchido enquanto o vício e o alucinógeno está pulsando na cabeça, e dorme sempre angustiado? Segundo, perdoe. Não há espaço para o Espírito Santo, que produz águas limpas, dividir espaço com águas sujas. E a mágoa é uma má água. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Uma gota de água suja pode contaminar todo um copo de água limpa.
O limpo só é limpo quando está tudo limpo. O sujo não precisa ser maioria, porque o sujo sabe que, sendo minoria, o que ele toca ele também suja. Perdoe. João 20, 23. E essa é a causa de muitos chorarem diante de Deus e não serem curados, porque além de não terem um relacionamento profundo com Deus, não perdoam. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Diversas pessoas carregam lixo, feridas, dores, mas há um orgulho maldito, há uma razão enorme, há um senso de justiça, há um senso de querer controlar a vida, há um senso, e para que eu preciso de Deus se sou eu que faço tudo? Para que eu preciso de um Deus se sou eu que cuido de mim, sou eu que me vingo, sou eu que decido, sou eu que compro, sou eu que vendo? Não preciso de Deus, se você faz tudo, se você fala tudo, se você resolve tudo, para que eu preciso de Deus? Para quê? E diversas vezes o fato de não liberarmos o perdão, e aqui não importa se eu sou a vítima ou o vilão, isso é um grande problema, porque João 20, 23 diz que o perdão não é uma opção. Eu não tenho a opção de não perdoar, eu não tenho a opção de dizer esse não. Perdão não é voltar a conviver, perdão não é voltar a ser amigo, não, o perdão é simplesmente dizer: saia, não more mais em mim. Como é que o Espírito Santo vai residir em você se há alguém que mora aí 24 horas? Como é que o Espírito Santo vai residir em você se você abrir o lugar mais precioso para um ex morar aí, para uma ofensa morar aí? Como é que você vai ser curado se você mesmo todos os dias cavuca a ferida e faz questão de inflamá-la? Como é? Quando você leva um animal no veterinário, o veterinário diz: olha, temos que colocar aquele cone no pescoço, porque se ele cutucar a ferida, não tem jeito. Jesus disse que eu só sou perdoado quando eu perdoo. Quando você retém o perdão, você prolonga o sofrimento. Eu vou te dizer, quando você retém o perdão, você prolonga uma fase de sofrimento. Eu vou dizer de novo, quando você retém o perdão, você prolonga o sofrimento. É como alguém que toma veneno, achando que outra pessoa vai morrer. Eu bebo veneno, mas eu penso que alguém vai morrer. Não faça isso. Perdoe. Perdoe, seja lá o que aconteceu. Perdoar não é aceitar o erro do outro. Perdoar não é dizer que a pessoa tem razão, não. Perdoar é libertar-se. E foi para a liberdade que Jesus morreu na cruz. Foi para a liberdade que Ele nos salvou. Foi para a liberdade. Foi para a liberdade, para restabelecer a paz no meu espírito, para restabelecer o equilíbrio das minhas emoções, para restabelecer a alegria de acordar pela manhã. É para a liberdade, e não é para essa vida amarga, essa vida que eu vomito 24 horas em todo mundo. É para pegar o lixo e colocar esse lixo e dizer: está aqui, Espírito Santo, ninguém é mais habilidoso que o Senhor, ninguém é mais artista. Faz esse lixo se transformar numa obra de arte. Faz essa minha história sofrida se transformar num testemunho que vou ganhar almas para Jesus. Faz essa dor se transformar em algo que vai gerar uma força que naturalmente eu não tinha, uma inteligência que naturalmente eu não tinha. Vai, Espírito Santo, ressignifica a minha vida. Eu vou te mostrar a história de um menino que não vomitou o que o pai fez nele. Jacó vomitou em José o que Isaac e Rebeca fizeram nele. Mas eu quero ler com você 15 versículos. É muito, né? Mas para te explicar o que é um homem que aprende a perdoar e quando reina. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali. Ele tinha os 11 irmãos na frente dele. Os 11 irmãos que o traíram, venderam como escravo. Os 11 irmãos que, a última lembrança que José tinha deles, era homens que disseram: queremos que você morra, queremos que você fique no fundo do poço, nós te odiamos, nós te invejamos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali, e gritou: façam sair a todos.
Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Se revelou dizendo: eu sou o José, que há 20 anos atrás vocês queriam matar. Eu sou o José. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios que estavam fora da sala ouviram. Imagine um homem colocando para fora a sua dor, enquanto deve ter passado um filme na cabeça dele, do quanto doeu ser desprezado pelos próprios irmãos, do quanto a injustiça ele passou. Ele chorou tão alto que os que estavam longe ouviram. E a notícia chegou no palácio de Faraó. Então José olhou para os irmãos e ele disse: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Meu pai ainda está vivo? O interesse dele é saber da família. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, dizendo: ele não morreu, ele não acabou, ele está aqui. E lembrar que os irmãos foram pedir comida. Os irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhe responder. E ele disse: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha o coração livre, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus, Ele está dizendo: sabe o que doeu? O Espírito Santo reciclou, e aquilo que era um desprezo na mão do Espírito Santo virou chamado, aquilo que era um desprezo na mão do Espírito Santo virou glória. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez prosperar, Deus me fez senhor em todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás da região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, teus filhos, eu não quero eles longe, teus netos e tuas ovelhas e teus bois e todos os teus bens. Ele olha para a família que o desprezou e diz: eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você quer ser curado? Perdoe. 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 Perdoe para você liberar o que Deus tem para você. Perdoe para os lugares de honra chegarem. Perdoe. Um relacionamento profundo com Deus. Perdão. E último, quer ser cheio do Espírito? Seja grato. Gratidão. Colossenses 2:7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordem de gratidão. Não tem como ser cheio do Espírito e ser curado das feridas se eu vivo o amargo da vida. Não tem como. Por que é importante ter gratidão? Porque quando você permite sentir gratidão,
existe uma transformação na sua vida. Pessoas felizes são gratas. Pessoas felizes agradecem. Pessoas felizes são livres da ansiedade pela gratidão. E se eu pedisse para você agora pensar, seja grato por algo, alguns diriam: eu não tenho nada para agradecer. Ingrato! É por isso que você vomita, ferida 24 horas, porque está longe de Deus, recusa-se a perdoar e não consegue agradecer pelo que tem. Pessoas que não começam o dia agradecendo, não dormem agradecendo, não reconhecem os milagres, não reconhecem as bênçãos que estão à frente do nariz. Por mostrar gratidão, nós somos livres da ansiedade. Pelo que devemos ser gratos. Já parou para pensar onde era para você estar hoje? Quem era para você ser? Sua família, seus amigos, seu dinheiro, suas conquistas. E a gratidão tem um poder, o poder contagiante de inspirar outras pessoas. Experimente agradecer a Deus na sua casa e veja o que vai acontecer com a sua casa. Experimente deixar as pessoas ouvirem você dizer: obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Experimente olhar para o rosto das pessoas que te veem agradecendo e veja o que a gratidão provocará nelas ao ouvir você sendo grato. Eu encerro dizendo que somente livre eu posso abençoar pessoas. Somente livre eu posso ser curado das feridas. Você pode ter chorado muitos cultos, você pode ter ouvido muitas pregações, feito campanhas, desafios. Você pode ter ido para o monte, orado de madrugada, mas o Espírito Santo não é como um cacho de banana na feira, que alguém te dá e você põe na sacola e leva para casa. Você quer ter o Espírito Santo? Você quer parar de vomitar suas feridas e ser curado? Tenha um relacionamento profundo com Deus. Profundo. Doe a quem doer. Deixe que se afastem de você. Deixe que te chamem de beato, de louco. Deixe que zombem da sua fé. Chame você de antiquado. Cada um com a sua vida, não é? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Deixe que cuidem da deles, cuide da sua. Relacionamento com Deus. Não abra mão. Segundo, perdoe. Faça como José. Deixa Deus pegar a maldade que fizeram contra você e olha, essa maldade me fez bem. Graças à maldade que vocês me fizeram, irmãos, hoje eu tenho, olha o lugar que eu estou sentado. Não foi vocês que fizeram maldade para mim, foi Deus que permitiu. E por causa dessa maldade, hoje eu estou aqui, vou sustentar você. E seja grato, agradeça. Se chover, agradeça. Se não chover, agradeça. Se Deus te curar, agradeça. Se Deus não te curar, agradeça. Porque cada dia é um presente de Deus. Até os dias amargos são presente de Deus. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agradeça, agradeça. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos. Nós temos vivido uma época de muita emoção e pouca ação. Nós sempre temos um mas. Eu sirvo a Deus, mas eu perdoo, mas eu agradeço, mas cura-nos de nós mesmos. Eu não quero transferir para os meus filhos as feridas que vieram sobre mim. Eu não quero vomitar neles como Jacó vomitou em José. Mas José quebrou um ciclo. José quebrou um ciclo. Um homem livre que come da mão de Deus, que sai da gaiola que come da mão de homens, para sair e voar, comendo da mão de Deus. Oh Espírito Santo, aqueles que estão entendendo esta palavra, abraça-os agora. Aqueles que estão entendendo que é a hora
É hora de ter um relacionamento profundo com Deus, radical. É um relacionamento de ajustar. Chega de pecado, chega de frieza, chega de superfície, chega de conversa fiada, chega de ser morno, chega de estar em cima do muro, chega de ser um simpatizante. Eu vou me batizar, eu vou cear, eu vou vestir a camisa do evangelho, eu vou pregar, eu vou ler a palavra, eu vou ser igreja, eu vou ser corpo, eu vou santificar minha vida, eu vou santificar minha família, eu vou pôr para fora tudo que não presta, eu vou pôr para fora tudo que entristece o Espírito Santo. Eu quero um relacionamento profundo. E eu vou ser como um gadareno. Eu não prestava, eu não era, eu não tinha, eu era problema. E eu agora serei curado e serei solução. Serei alguém diferente. Oh meu Deus do céu, eu vou perdoar porque toda a maldade que fizeram, toda a trapaça, toda a traição, tudo isso na mão de Deus vira obra de arte. Tudo isso na mão de Deus se transforma em ouro. Tudo isso na mão de Deus se transforma em peça de museu. Oh, por pior que foi a tragédia, por pior que foi a trapaça, se eu perdoar, não é que eu aceito, não é que eu aceito, não é que eu valorizo, é porque eu sei quem me sustenta, eu sei de onde vem a fonte da vida, eu sei de onde vem a energia que me põe em pé. E é por isso que eu digo: vocês estão perdoados, podem sair. Sai do meu coração, porque morar aqui dentro, quem vai morar aqui dentro é só um. Quem vai morar aqui dentro é só um, só aquele que me ama. Só que aqui dentro não, aqui dentro só vai morar um, só uma presença que me põe de pé. Aqui dentro só mora um, só aquele que me apaixona todas as manhãs. E por mais que o choro dure uma noite, aquele que me mora aqui dentro me faz acordar pela manhã, sabendo que o sol não vai falhar. Agradecer, oh, agradecer no deserto, agradecer, porque aquele que me guarda não dorme. Agradecer. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning around. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. The road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. She'd remade. We left like fools under stars that stayed.